Você não está prestes a colapsar uma realidade. Você já está fazendo isso agora mesmo. Não amanhã, não quando aprender algo novo, não quando finalmente acertar a técnica certa. A cada respiração, a cada sensação, a cada interpretação silenciosa do que acontece, uma realidade inteira está sendo selecionada. O que muda tudo é perceber isso. Porque aquilo que você chama de realidade não é algo que se constrói no tempo. É algo que se escolhe no agora. O maior equívoco é imaginar que colapsar uma realidade seja um evento especial, raro ou avançado, como se fosse um poder que se ativa depois de muito esforço. Mas o colapso é o funcionamento básico da existência. Ensure você esteja consciente disso ou não, sua experiência já está sendo definida por uma frequência interna que atua como um filtro. Esse filtro não cria nada. Ele apenas determina qual versão do todo você está experimentando neste instante. Nada está sendo fabricado. Tudo já existe. O que você vive agora é apenas uma das infinitas versões possíveis, escolhida não pelas suas palavras, nem pelas suas tentativas, mas pelo seu estado interno predominante. A frequência que você sustenta funciona como um ímã silencioso. Ela não força, não pede, não negocia. Ela apenas sintoniza. E aquilo com que você está sintonizado é o que aparece como realidade. É por isso que esperar mudanças externas antes de mudar por dentro nunca funciona. Essa espera já é uma frequência. E ela seleciona realidades onde a espera continua. O colapso não responde ao desejo verbal, responde à identidade vibracional. Não é sobre querer algo diferente, é sobre estar sendo diferente agora. Isso não exige esforço, exige reconhecimento. Reconhecer que você não é um pequeno indivíduo tentando influenciar o mundo externo muda completamente o jogo. Você é a própria consciência experimentando a si mesma através de perspectivas. A realidade não reage a você, ela espelha você. E esse espelhamento acontece instantaneamente, quadro a quadro, momento a momento. A sensação de continuidade é apenas a suavidade dessa troca constante. Quando você entende que o colapso já está em andamento, a ansiedade desaparece. Não há mais nada para chegar. Não há um ponto futuro onde tudo se resolve. Existe apenas este agora, onde uma frequência está ativa e uma realidade correspondente está sendo acessada. Mudar a experiência não é empurrar o mundo, é permitir uma nova sintonia interna. E aqui está a chave mais simples e mais profunda. Aquilo que você reconhece como verdadeiro para si se torna imediatamente operativo. Não por esforço, mas por coerência. Quando você para de lutar contra o momento e passa a reconhecer quem você está sendo agora, a realidade responde sem atraso. Não porque algo foi consertado, mas porque nada estava quebrado. Este entendimento não é intelectual, é um lembrete. Você não precisa se tornar digno de colapsar outra realidade. Você já está colapsando uma agora. A única pergunta real é: você está fazendo isso de forma inconsciente ou consciente? Se essa percepção já começou a se encaixar dentro de você e você sente que quer permanecer nessa frequência de reconhecimento, se inscreva no canal agora. Permanecer exposto a esse tipo de lembrança fortalece a sintonia que já está ativa em você. As realidades paralelas não são uma hipótese filosófica, nem uma ideia abstrata criada para explicar fenômenos estranhos. Elas são a própria estrutura da existência. Tudo que pode ser experimentado já existe agora, completo, inteiro e disponível. O que você chama de sua realidade não é o todo, mas apenas um recorte extremamente específico desse conjunto infinito. Essas realidades não se organizam em sequência, nem em camadas de evolução. Elas coexistem simultaneamente. Nenhuma vem antes ou depois da outra. A ideia de passado e futuro surge apenas da forma como a percepção humana percorre esse campo. Na estrutura real, tudo está acontecendo agora. A diferença não está no tempo, está na frequência. Frequência é o critério de acesso. Assim como um aparelho de televisão não cria os canais que exibe, mas apenas sintoniza um deles, a consciência não cria realidades quando muda de experiência. Ela apenas muda o ponto de sintonia. O canal que você assiste agora sempre esteve lá. Os outros canais continuam existindo, mesmo quando você não os vê. Nada desaparece, nada é destruído, apenas sai do foco. Cada realidade paralela é completa em si mesma. Não é uma versão inacabada de algo que está se tornando.
Ela já contém uma história coerente, leis internas consistentes e uma continuidade própria. Quando a percepção muda de frequência, ela não leva nada consigo. Ela simplesmente passa a experimentar outra estrutura já pronta, como se sempre tivesse estado ali. Isso explica porque mudanças profundas às vezes parecem instantâneas. Não houve transição no sentido clássico. Houve apenas troca de canal. A percepção saiu de uma estrutura e entrou em outra. A sensação de continuidade vem do fato de que realidades muito próximas em frequência são quase idênticas. Quando a diferença é pequena, a troca passa despercebida. Quando a diferença é maior, a mudança se torna evidente. Nada disso exige esforço para funcionar. É o modo padrão da existência. A consciência já percorre essas estruturas continuamente. O que se chama de movimento, mudança ou progresso é apenas a leitura linear de uma navegação que, na verdade, é estática em cada ponto. Cada realidade é como um quadro imóvel. A sensação de fluxo surge da sequência com que esses quadros são experienciados. É importante entender que nenhuma realidade é mais real do que outra. Todas são igualmente válidas enquanto experiências. O que muda é apenas qual delas está sendo observada. A estrutura não julga, não escolhe, não favorece. Ela apenas responde à sintonia presente, como um sistema perfeitamente neutro. Quando se compreende que as realidades paralelas são estruturais, a ideia de perda perde o sentido. Nada que sai da sua experiência deixou de existir. Apenas não está mais no seu campo de percepção. Da mesma forma, tudo que ainda não apareceu não precisa ser criado. Já está disponível, aguardando apenas a sintonia correspondente. Esse entendimento não serve para provocar emoção, nem para definir quem você é, nem para ensinar uma prática. Ele serve para corrigir a base do modelo. Antes de qualquer mudança consciente, é preciso reconhecer como a estrutura funciona. Só assim a experiência deixa de parecer aleatória e passa a ser compreendida como que sempre foi, um sistema de seleção contínua dentro de um campo onde tudo já está presente. O erro mais profundo na forma como a maioria das pessoas entende a realidade é acreditar que algo precisa mudar lá fora para que a experiência interna se altere. Essa suposição parece tão óbvia que raramente é questionada. Se a situação melhora, a sensação melhora. Se a circunstância piora, o estado interno piora. Mas essa lógica está invertida desde a base. Ela descreve o efeito como se fosse a causa. A realidade não inicia nada. Ela responde. O que é percebido como mundo externo não é a origem da experiência, mas o seu reflexo. Um espelho não decide o que mostrar. Ele apenas devolve aquilo que é colocado diante dele. Da mesma forma, a realidade não determina estados internos. Ela devolve à consciência uma imagem coerente com aquilo que já está sendo emitido. Quando se acredita que o externo causa o interno, cria-se uma dependência permanente. A consciência passa a se ver como reativa, não como geradora de contexto. Isso produz a sensação de que a vida acontece com a pessoa ou contra a pessoa, em vez de acontecer a partir dela. Essa visão desloca o centro de operação para fora e cria a ilusão de impotência. A lógica correta é exatamente o oposto da que foi ensinada. O estado interno é a condição inicial. A realidade visível é o relatório. Não se trata de opinião ou interpretação simbólica, mas de funcionamento estrutural. A consciência define um ponto de observação, e a estrutura da realidade organiza-se para apresentar uma versão compatível com esse ponto. O que aparece não é uma imposição externa, é uma confirmação. Isso não significa que o mundo seja falso ou imaginário no sentido comum. Ele é real enquanto experiência. O que não é real é a ideia de que ele age de forma independente da consciência que o percebe. O externo não inicia movimentos internos, ele os espelha com precisão. Mesmo quando isso não é reconhecido, o mecanismo continua operando da mesma forma. A inversão de causa e efeito é o que sustenta a espera constante por mudanças. Enquanto se acredita que algo precisa acontecer primeiro, a consciência permanece fixada em uma posição que só pode gerar mais do mesmo. A realidade, então, devolve exatamente essa fixação sob a forma de repetição. Não por punição, mas por coerência. Nada lá fora tem a função de corrigir, salvar ou completar algo interno. Essa expectativa atribui ao reflexo uma autoridade que ele não possui. A realidade não ensina por iniciativa própria. Ela apenas mostra,
com clareza crescente, aquilo que já está sendo assumido como verdadeiro no nível da consciência. Quando essa lógica é vista com nitidez, a pergunta muda. Em vez de o que precisa mudar na minha vida, a questão passa a ser qual posição está sendo ocupada agora. A realidade não pede esforço para ser alterada. Ela apenas responde ao ponto de observação ativo. Sempre respondeu. Sempre responderá. Enquanto a causa for buscada no lugar errado, a experiência parecerá resistente. Quando a origem é reconhecida corretamente, o mundo externo perde o peso de ser responsável por algo que nunca foi função dele carregar. O espelho não muda o rosto. Ele apenas mostra o que está presente. E é exatamente isso que a realidade faz, a cada instante, sem exceção. Agora que a estrutura foi esclarecida, é possível olhar para o mecanismo interno que realmente opera o colapso da realidade. Nada externo precisa ser ajustado para isso acontecer. O ponto central está naquilo que se move silenciosamente dentro de você o tempo todo, orientando a seleção do que é experimentado sem pedir permissão à mente lógica. Emoção não é uma reação ao que acontece. Essa interpretação é um condicionamento. Emoção é o sinal primário que a consciência emite para o campo da realidade. Ela não descreve o mundo, ela instrui o mundo. Antes que qualquer circunstância seja percebida, uma frequência já está ativa, e essa frequência é sentida como emoção. O que surge como experiência visível vem depois, como resposta coerente a esse comando vibracional. O campo da realidade não interpreta pensamentos da forma como a mente humana imagina. Ele responde a estados. Emoção é o idioma desses estados. Não é algo que acontece depois de um evento, mas algo que antecede a forma que o evento assume. Mesmo quando parece que a emoção surgiu por causa de algo externo, o que ocorreu foi apenas o reconhecimento tardio de uma frequência que já estava presente. Existem infinitas variações emocionais, mas todas podem ser percebidas dentro de um eixo simples: expansão e contração. Expansão é o sinal de alinhamento. Contração é o sinal de desalinhamento. Nenhuma delas é errada. Ambas são informativas. Elas não julgam, não punem, não recompensam. Elas apenas indicam se a frequência ativa está coerente com a natureza mais ampla da consciência. Quando a expansão, o campo recebe uma instrução clara de continuidade nessa direção. A realidade responde apresentando versões que sustentam essa sensação de abertura. Quando a contração, a instrução também é clara. Há uma incoerência vibracional sendo sinalizada. A realidade responde mostrando contextos que tornam essa incoerência visível. Em ambos os casos, o campo está funcionando com precisão absoluta. O erro comum é tentar usar a emoção como ferramenta de controle, em vez de reconhecê-la como feedback. Quando se tenta corrigir uma emoção à força ou justificá-la mentalmente, perde-se a informação que ela carrega. Emoção não precisa ser combatida nem alimentada. Ela precisa ser compreendida como um dado de navegação. Não existe emoção neutra. Mesmo a apatia é um sinal específico. Mesmo a confusão carrega uma frequência definida. O campo não responde ao que você diz que sente, nem ao que acha que deveria sentir. Ele responde ao que está efetivamente ativo. Por isso, a honestidade interna é fundamental, não como virtude moral, mas como clareza operacional. Expansão indica que a sintonia atual permite acesso a realidades mais coerentes. Contração indica que a sintonia atual está limitando o acesso. Nenhuma delas exige ação imediata. Elas não pedem esforço. Elas pedem reconhecimento. Quando são vistas com clareza, cumprem sua função sem conflito. A emoção é a bússola mais antiga e mais precisa disponível. Ela não precisa ser treinada, nem refinada. Ela já opera perfeitamente. O que costuma falhar é a interpretação que se faz dela. Quando a emoção deixa de ser vista como reação e passa a ser reconhecida como instrução, o colapso da realidade deixa de parecer misterioso e passa a ser compreendido como que sempre foi. Uma resposta direta à frequência que está sendo emitida agora. A realidade nunca vem primeiro. Ela sempre chega depois, como consequência direta de algo mais fundamental. Antes de qualquer cenário, antes de qualquer circunstância visível, existe uma posição sendo ocupada. Essa posição é a identidade ativa. Não quem você gostaria de ser, não quem você pensa que é em teoria, mas quem você está sendo agora, silenciosamente, sem esforço. Identidade não é um rótulo social, nem uma história pessoal.
É o conjunto de pressupostos internos que você assume como verdade sobre si mesmo no presente. É a forma como você se posiciona diante da experiência antes mesmo de interpretá-la. A realidade não responde ao que você deseja mudar. Ela responde ao que você está confirmando ao existir do jeito que existe agora. Esse é o verdadeiro interruptor do colapso. Não é pensamento positivo, não é visualização, não é tentativa. É identidade. A realidade observa, por assim dizer, qual papel está sendo habitado e apresenta um cenário compatível. Não para testar, nem para ensinar, mas porque não pode fazer outra coisa. A coerência é automática. Sempre que você olha para a sua experiência atual, você está olhando para um reflexo fiel de quem está sendo. Não no sentido moral, não no sentido de mérito, mas no sentido estrutural. Se algo se repete, não é insistência do mundo externo, é consistência da identidade. A realidade apenas mantém o cenário, enquanto a posição interna permanece a mesma. Muitas pessoas tentam mudar a realidade mantendo a identidade intacta. Tentam ajustar detalhes externos sem perceber que continuam operando a partir do mesmo lugar interno. Isso cria frustração, porque o campo não responde à intenção superficial, responde à posição profunda. Enquanto a identidade não muda, o reflexo não tem motivo para mudar. É por isso que transformações reais não exigem luta. Elas exigem reconhecimento. Quando você reconhece quem está sendo, sem justificar nem condenar, algo se desloca naturalmente. Não porque você forçou uma mudança, mas porque a posição deixou de ser inconsciente. A identidade só se sustenta enquanto não é vista com clareza. A realidade não pergunta o que você quer. Ela responde ao que você assume ser possível para si agora. Não como limite imposto, mas como referência ativa. Cada cenário confirma silenciosamente essa referência. É assim que o colapso acontece, sem ruído, sem anúncio, sem esforço. Quando isso é entendido, a busca por sinais externos perde importância. O foco retorna para o único ponto que realmente importa, o lugar interno a partir do qual a experiência está sendo vivida. Mudar esse lugar não é criar uma nova versão de si mesmo. É permitir que outra versão já existente seja reconhecida como válida agora. Se essa percepção fez sentido para você e algo começou a se alinhar internamente ao ouvir isso, curta o vídeo agora. Esse gesto simples reforça o reconhecimento consciente dessa verdade e ajuda a manter essa sintonia ativa enquanto você continua explorando quem você está sendo neste exato momento. Tentar colapsar uma realidade é, paradoxalmente, a forma mais eficaz de mantê-la distante. O esforço nasce sempre da suposição de ausência. Quando você se esforça, você está implicitamente afirmando que aquilo que deseja não está disponível agora. Essa afirmação não é verbal, é estrutural. E a realidade responde exatamente a ela, apresentando cenários que confirmam a ideia de falta. O esforço cria tensão porque parte de um desalinhamento básico, a crença de que algo precisa ser alcançado. Sempre que existe a sensação de que é necessário empurrar, insistir ou provar algo, existe também a confirmação silenciosa de que aquilo ainda não é seu. A realidade não interpreta a intenção como desejo consciente. Ela responde à posição vibracional que sustenta a tentativa. Quando alguém tenta mudar a realidade à força, está reforçando a própria narrativa de separação. O esforço diz: isso não está aqui. A resistência surge porque a estrutura da realidade precisa manter coerência com essa mensagem. Não se trata de punição ou bloqueio. Trata-se apenas de consistência. Permissão funciona de maneira oposta. Permissão não é passividade, nem desistência. É um estado neutro de alinhamento, no qual não há negação nem insistência. Ao permitir, você não está dizendo que algo precisa acontecer. Você está dizendo que não há oposição interna à possibilidade. Essa ausência de oposição é o que cria a abertura real. Permitir é sair do caminho. É parar de interferir com o fluxo natural da seleção de realidades. Quando não há esforço, não há tensão. Quando não há tensão, não há sinal de falta sendo emitido. A realidade, então, não precisa mais confirmar a ausência. Ela simplesmente apresenta o que é coerente com esse estado de neutralidade. É importante compreender que permissão não exige confiança cega nem fé forçada. Ela não depende de acreditar em resultados.
Permissão é apenas a retirada do bloqueio interno que tenta controlar como as coisas devem acontecer. É um relaxamento da necessidade de garantir, prever ou assegurar. Muitas pessoas confundem permissão com acomodação, mas a acomodação ainda carrega resistência, porque nela existe desistência misturada com frustração. Permissão é clara, limpa, silenciosa. Não empurra e não recua, apenas não interfere. Quando você observa sua própria experiência, pode notar que tudo que realmente flui em sua vida surge quando você não está tentando fazer acontecer. As conexões mais naturais, as ideias mais precisas, as oportunidades mais alinhadas aparecem quando não há pressão interna. Isso não é coincidência, é funcionamento. O esforço tenta acomodar o campo. A permissão reconhece que o campo já está respondendo. Essa diferença muda completamente a forma como a realidade se organiza. Onde antes havia repetição e atraso, começa a haver movimento sem ficção. Não porque algo foi conquistado, mas porque nada está sendo impedido. Permitir é confiar na coerência do sistema sem tentar manipulá-lo. É reconhecer que a ausência de resistência já é um sinal suficiente. Quando isso acontece, a realidade não precisa mais provar nada. Ela simplesmente se reorganiza de acordo com o novo estado. Se essa distinção ficou clara para você, escreva agora nos comentários "Eu permito". Esse gesto simples não é simbólico apenas. Ele reforça conscientemente a retirada da resistência e âncora esse estado neutro de alinhamento enquanto você continua avançando. O colapso da realidade não acontece em um intervalo, nem em uma linha de tempo que avança. Ele só acontece no agora. Não como um conceito espiritual abstrato, mas como uma condição estrutural. Não existe outro ponto de acesso. Tudo que é experienciado, tudo que é percebido, tudo que é selecionado ocorre exclusivamente neste ponto único que nunca se move. O que normalmente se chama de agora é tratado como um instante entre passado e futuro. Essa definição está equivocada. O agora não é um momento que passa. Ele é o único campo onde qualquer experiência pode surgir. O passado não existe como local ativo. O futuro não existe como destino esperando para ser alcançado. Ambos existem apenas como construções mentais interpretadas no presente. A ilusão do tempo surge quando a mente organiza a experiência em sequência. Essa organização é funcional, mas não é criadora. Ela serve para dar sentido à continuidade, não para produzir realidade. O colapso não responde à sequência. Ele responde à posição presente da consciência. Sempre respondeu. O futuro, tal como é normalmente concebido, não passa de uma projeção. É uma simulação mental construída a partir de padrões reconhecidos ou expectativas mantidas. Ele não tem existência própria fora da percepção atual. Quando algo chega, não veio do futuro. Foi apenas reconhecido agora como experiência disponível. Isso significa que nada está a caminho. Nada está sendo preparado em outro ponto do tempo. Não existe um acúmulo invisível esperando o momento certo para se manifestar. Tudo que pode ser vivido já está acessível no agora, condicionado apenas pela posição a partir da qual a consciência observa. Quando se acredita que algo precisa de tempo para acontecer, essa crença não cria tempo real. Ela apenas sustenta uma narrativa de adiamento. A realidade responde a essa narrativa apresentando continuidade coerente com a ideia de espera. Não porque o tempo seja necessário, mas porque a percepção está estruturada dessa forma. O agora não é pequeno. Ele não é breve. Ele é total. Tudo o que você chama de mudança acontece por redefinição do agora, não por deslocamento dentro dele. A sensação de movimento surge quando o ponto de observação muda rapidamente entre estruturas diferentes, criando a impressão de fluxo. Mas o campo em si permanece sempre presente. Compreender isso altera completamente a relação com a experiência. A atenção deixa de estar projetada para frente. Não há mais necessidade de monitorar sinais ou calcular progressos. O foco retorna ao único lugar onde algo pode ser reconhecido, este ponto imediato de percepção. O agora não precisa ser alcançado. Ele não precisa ser mantido. Ele nunca foi perdido. Ele é o cenário constante onde todas as seleções ocorrem. Quando isso é visto com clareza, a ideia de quando perde importância. O que resta é apenas onde. E esse onde sempre foi aqui. Tudo o que você experimenta está sendo colapsado neste ponto exato.
Não porque algo chegou até você, mas porque você está aqui para reconhecer. E enquanto houver reconhecimento, o agora continuará sendo o único lugar onde qualquer realidade pode existir. Contraste não aparece para atrasar nada. Ele não surge como erro no caminho, nem como prova de que algo está dando errado. O contraste é um mecanismo preciso de refinamento. Ele existe para tornar visível aquilo que antes estava difuso. Sem contraste, não há definição. Sem definição, não há seleção clara. Quando algo parece resistir, não está bloqueando o fluxo, está delimitando. A resistência não empurra você para fora do alinhamento. Ela aponta exatamente onde o alinhamento ainda não está nítido. O contraste age como um ajuste fino, revelando nuances que não poderiam ser percebidas em um campo homogêneo. Ele não nega a direção, ele a especifica. A mente costuma interpretar desafios como obstáculos porque foi treinada a associar facilidade com correção. Mas a estrutura da realidade não funciona por conforto contínuo. Ela funciona por clareza crescente. Sempre que uma situação provoca fricção, algo está sendo trazido à superfície para ser visto com mais precisão. Não para ser combatido, mas para ser reconhecido. O contraste não cria desalinhamento. Ele o expõe. Se algo se apresenta como incômodo, não é o evento que gera a incoerência. É a incoerência que se torna perceptível através do evento. O cenário apenas fornece o contorno necessário para que a diferença seja notada. Sem esse contorno, a percepção permaneceria vaga. Por isso, fugir do contraste prolonga a confusão. Quando se tenta eliminar rapidamente aquilo que incomoda, perde-se a informação que ele carrega. O contraste não está ali para ser removido à força. Ele está ali para ser lido. Ele mostra onde o ajuste ainda pode ocorrer, onde a frequência pode ser afinada com mais precisão. Cada desafio funciona como um espelho de alta resolução. Ele amplia detalhes que antes passavam despercebidos. Não porque algo esteja errado, mas porque algo está sendo definido com mais exatidão. Quanto mais claro o contraste, mais específica se torna a seleção da realidade seguinte. A resistência também não é um sinal de fracasso. Ela indica que uma fronteira foi alcançada. Toda fronteira é um ponto de definição. Quando não há resistência alguma, não há distinção suficiente para orientar a escolha. O contraste cria o relevo necessário para que a navegação seja possível. É comum interpretar a presença de desafios como sinal de que se está longe do alinhamento. Na verdade, muitas vezes ocorre o oposto. O contraste se intensifica justamente quando a definição se aproxima. À medida que a frequência se torna mais específica, tudo que não corresponde a ela se torna mais visível. Isso não é retrocesso, é precisão. O contraste não pede reação imediata. Ele pede observação clara. Ao ser visto sem dramatização, ele cumpre sua função e perde força. Não porque foi vencido, mas porque já entregou a informação que continha. A clareza dissolve o ruído naturalmente. Quando o contraste é reconhecido como refinamento, a relação com os desafios muda. Eles deixam de ser interrupções e passam a ser indicadores. Cada situação que parece oposta àquilo que se deseja não está negando a direção, está ajudando a ajustá-la. E quanto mais fino é o ajuste, mais consistente se torna a realidade que se segue. Você não muda a realidade. Essa é a frase que encerra muitas buscas desnecessárias. O que você chama de mudança não é a transformação de um mundo externo contínuo, mas a substituição de um quadro por outro. A experiência parece evoluir, mas o que realmente acontece é uma troca instantânea de cenários completos. Imagine a realidade como um filme. Não um filme em movimento, mas uma sequência de quadros estáticos. Cada quadro é uma realidade inteira, plenamente formada, com suas próprias condições, relações e desdobramentos possíveis. Em um único quadro, não existe movimento algum. O movimento surge apenas quando a percepção passa rapidamente de um quadro para o seguinte. A continuidade é uma ilusão criada pela velocidade da troca. O que você chama de progresso, mudança ou transformação é apenas a leitura linear dessa sequência. A consciência não altera o conteúdo de um quadro. Ela apenas deixa de observá-lo e passa a observar outro. Nada é ajustado dentro do quadro antigo. Ele simplesmente deixa de ser experienciado. Essa compreensão altera radicalmente a ideia de esforço.
Se a realidade fosse algo maleável que precisasse ser moldado, faria sentido tentar empurrá-la em outra direção. Mas se cada realidade já está completa, não há o que consertar. Existe apenas a seleção do próximo quadro observado. A sensação de que algo está mudando aos poucos surge quando os quadros escolhidos são muito semelhantes entre si. A diferença é tão sutil que a mente interpreta como continuidade. Quando a diferença é maior, a troca se torna evidente e costuma ser chamada de mudança repentina. Em ambos os casos, o mecanismo é o mesmo. Apenas a distância entre os quadros varia. Nada se transforma gradualmente. O que acontece é uma sucessão de realidades quase idênticas, seguida por uma realidade um pouco diferente, depois outra e assim por diante. A mente costura essa sequência e chama isso de processo. Mas o processo não existe fora da interpretação. Cada quadro é final em si mesmo. Essa é a razão pela qual tentar mudar algo dentro da realidade atual costuma gerar frustração. O quadro não responde a tentativas de edição. Ele apenas reflete a condição que o tornou acessível. Quando essa condição se altera, outro quadro entra em foco. O anterior continua existindo, mas não é mais observado. A troca de quadros é instantânea. Não há intervalo entre um e outro. O que parece ser um espaço de transição é apenas a interpretação mental da sequência. A realidade não transita. A percepção, sim. Quando isso é visto com clareza, a relação com a experiência se torna mais leve. Não há mais necessidade de corrigir o passado nem de preparar o futuro. Cada instante é apenas um ponto de observação, selecionando um quadro compatível. O próximo quadro não é criado a partir do anterior. Ele já existe, aguardando apenas a sintonia correspondente. Você não carrega nada de um quadro para o outro. Nem limitações, nem problemas, nem histórias. Tudo isso pertence ao quadro específico que estava sendo observado. Ao mudar de realidade, muda-se também o contexto inteiro no qual essas narrativas faziam sentido. A continuidade é confortável, mas não é obrigatória. Ela é apenas uma escolha de leitura. Quando se entende que a realidade funciona como uma sequência de quadros completos, a ideia de mudança perde o peso. Não há algo pesado sendo transformado lentamente. Há apenas uma troca constante de pontos de vista dentro de um campo onde tudo já está pronto para ser observado. Agora o foco se estreita para algo essencial. Depois de percorrer estrutura, seleção, contraste e troca de quadros, o que resta não é uma nova explicação, mas um reconhecimento. Não há nada a adicionar, apenas algo a retirar. A ideia de que o poder esteve algum dia fora de você. Técnicas nunca foram causas. Elas sempre foram permissões. Desde o início, qualquer método, prática ou ritual que já funcionou na sua vida não funcionou por si mesmo. Funcionou porque, em algum nível, você acreditou que ele funcionaria. Essa crença não criou o resultado, mas removeu a resistência suficiente para que a realidade correspondente fosse acessada. Uma técnica é apenas uma linguagem simbólica que conversa com o sistema de crenças ativo. Ela não força o colapso de nada. Ela apenas cria um contexto no qual você se sente autorizado a mudar de posição. O poder nunca esteve no gesto, na visualização ou na repetição. O poder sempre esteve na permissão que você concedeu a si mesmo a usar aquilo. Quando alguém abandona uma técnica que parou de funcionar, não é porque o método perdeu força, é porque a consciência já não precisa mais daquela forma específica de autorização. A frequência mudou, e com ela mudam também os símbolos que fazem sentido. A tentativa de se apegar a técnicas antigas geralmente indica medo de confiar no próprio reconhecimento. Nenhuma técnica tem acesso direto à realidade. Ela não conversa com o campo. Quem conversa com o campo é o estado interno. A técnica apenas ajuda a mente a sair do caminho por um instante. Quando isso acontece, o colapso parece ter sido causado pelo método, mas essa é apenas uma interpretação posterior. Isso significa que não há técnica certa ou errada. Existe apenas aquela que, naquele momento, permite que você relaxe o suficiente para não interferir. O problema começa quando a técnica é tratada como indispensável. Nesse ponto, ela deixa de ser permissão e se transforma em dependência. E dependência sempre reinstala a ideia de falta. Quando se reconhece que nenhuma técnica é a origem, surge uma liberdade profunda.
Você não precisa mais procurar o método ideal, nem repetir práticas por medo de perder algo. O acesso não está condicionado a gestos externos. Ele está disponível sempre que a resistência interna não está sendo alimentada. O mais sutil é perceber que até mesmo a ausência de técnica pode se tornar uma técnica se for usada com expectativa. O reconhecimento final não é uma nova prática. É a percepção de que nada precisa ser feito para que o sistema funcione, porque ele sempre funcionou. Tudo que foi explorado até aqui aponta para isso. O poder nunca esteve nos meios. Sempre esteve no lugar de onde você observa. Técnicas apenas distraem a mente o suficiente para que esse lugar se torne acessível por um momento. Quando esse lugar é reconhecido diretamente, as técnicas perdem importância, não porque sejam inúteis, mas porque se tornam opcionais. O encerramento não é um convite para abandonar tudo, mas para compreender. Use técnicas se quiser. Abandone-as se não fizerem mais sentido. O que importa não é o que você faz, mas o quanto você confia que o colapso da realidade não depende de nada além do reconhecimento silencioso de que o poder sempre esteve onde sempre esteve, dentro. Buscar parece natural, mas é justamente a busca que mantém a realidade no lugar. O paradoxo é simples e profundo. Só se busca aquilo que se acredita não está disponível. A busca carrega, em sua própria estrutura, a afirmação silenciosa de ausência. E a realidade responde a essa afirmação com precisão absoluta, oferecendo mais caminhos de procura e menos pontos de chegada. Enquanto a busca, a distância. Não distância física, mas distância experiencial. A consciência se posiciona como alguém que ainda não está lá, alguém que ainda não chegou, alguém que ainda precisa alcançar. Essa posição não é errada, mas ela é ativa. E tudo o que é ativo emite um sinal. O sinal da busca é sempre o mesmo. Isso ainda não está aqui. A rendição consciente não é desistência. Não é cansaço, nem frustração, nem abandono de algo desejado. É a suspensão da narrativa de falta. Quando a busca cessa, não porque algo foi encontrado, mas porque a necessidade de procurar se dissolve, algo muda silenciosamente. Não há anúncio, não há confirmação externa. Há apenas um ajuste interno que não precisa ser explicado. Nesse ponto, a realidade não precisa mais responder à ausência. Ela não precisa mais sustentar a coerência da procura. O campo deixa de organizar experiências que reforçam a distância e passa a apresentar experiências que refletem presença. Não porque algo foi conquistado, mas porque nada está sendo negado. O colapso acontece nesse espaço silencioso. Não é um evento dramático. Não é uma virada espetacular. É tão natural que muitas vezes passa despercebido. A realidade simplesmente se reorganiza, como água encontrando um novo nível quando a pressão muda. Não há esforço envolvido porque o esforço era parte do problema. A mente tende a acreditar que, se parar de buscar, algo será perdido. Mas o que se perde é apenas a atenção, o controle, a tentativa constante de garantir resultados. Quando isso se dissolve, o que permanece é uma abertura que não exige vigilância. A consciência deixa de se projetar para frente e repousa onde sempre esteve. Nesse repouso, não há expectativa. E sem expectativa, não há resistência. A realidade não encontra mais oposição interna. Portanto, não precisa mais se organizar em torno dela. O que surge a partir daí não vem como resposta a um pedido, mas como continuidade natural de um estado de alinhamento. A rendição consciente não é um ato único. É um reconhecimento contínuo de que não há nada sendo segurado à distância. Cada vez que a busca reaparece, ela pode ser vista pelo que é, um hábito antigo tentando reassumir o controle. Não é necessário combatê-la. Basta reconhecê-la e permitir que passe. Quando a busca cai, o campo se ajusta, não para satisfazer desejos, mas para refletir coerência. O colapso não acontece porque você pediu. Ele acontece porque você saiu do caminho. E nesse sair do caminho, algo se encaixa sem esforço, sem ruído, sem aviso. A realidade colapsa quando não há mais alguém tentando fazê-la colapsar. Ela se organiza quando não está sendo observada com ansiedade. Ela responde quando não está sendo pressionada. O que parece paradoxo para a mente é simplesmente funcionamento natural para o campo. E quando isso é visto, a busca perde sentido, porque o que sempre esteve aqui deixa de ser procurado.
Você nunca esteve separado do campo. Nunca foi alguém tentando influenciar algo externo. Essa separação sempre foi apenas uma suposição temporária, útil para a experiência, mas nunca verdadeira na estrutura. O que você chamou de sua vida sempre foi o campo se observando a partir de um ponto específico. O que você chamou de suas escolhas sempre foi o campo escolhendo a si mesmo por meio desse ponto. Não existe um observador isolado olhando para o universo independente. Existe apenas a consciência experimentando possibilidades de si mesma. O campo não reage a você porque você não está fora dele. Tudo o que foi descrito até aqui acontece dentro da mesma totalidade, sem divisão real. O colapso não é um evento externo. É o campo reconhecendo qual aspecto de si está sendo vivido agora. Quando você se percebe como consciência, e não como uma identidade fixa tentando navegar o mundo, algo se encerra naturalmente. A necessidade de controlar desaparece. A necessidade de provar desaparece. Não porque você venceu algo, mas porque não há mais um centro separado que precisa lutar por posição. A experiência continua, mas o peso cai. Você sempre foi o campo escolhendo a si mesmo. Em cada sensação, em cada percepção, em cada reconhecimento silencioso, uma versão do todo se tornava viva. Não há erro nisso. Nenhuma escolha foi desperdiçada. Nenhuma realidade foi perdida. Tudo contribuiu para a clareza que agora se torna possível. A soberania não vem de dominar a realidade. Ela surge quando se reconhece que nunca houve algo a ser dominado. O campo não precisa ser convencido. Ele não precisa ser instruído. Ele apenas reflete coerência. Quando não há resistência interna, a coerência se expressa como fluidez, simplicidade e presença. Nada do que foi dito exige que você se torne alguém diferente. Não há um novo papel a ser assumido. Há apenas o relaxamento de uma identificação estreita. Quando isso acontece, o que permanece é uma sensação de completude que não depende de circunstâncias. Não é euforia. É estabilidade. É clareza silenciosa. Você não está chegando a um estado final. Não existe um fim para isso. O campo continuará se explorando de infinitas formas. Mas há uma diferença fundamental entre explorar a partir da tensão e explorar a partir do reconhecimento. Quando a exploração nasce do reconhecimento, ela é leve. Ela não carrega urgência. Ela não carrega medo. Tudo que parecia distante era apenas um aspecto do campo aguardando ser reconhecido como válido agora. Não porque foi merecido, mas porque sempre esteve disponível. A experiência se ajusta quando a posição interna se ajusta. E esse ajuste não é um esforço, é uma lembrança. Permaneça com essa sensação de soberania tranquila. Não tente segurá-la. Não tente reproduzi-la. Ela não é frágil. Ela é o que resta quando a tentativa cai. O campo continua escolhendo. A diferença é que agora isso pode ser visto com clareza. E se essa mensagem ressoou profundamente, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso agora.